Olá, crianças, como estão? Tudo bem? Prontos para mais uma aula de revisão? Vamos lá? Hoje a gente vai trabalhar a disciplina de História, tá? Vamos trabalhar o capítulo 3, eu convido você a abrir o seu livro, tá? No capítulo 3, e vamos falar sobre cidades brasileiras, né? E para iniciarmos, temos aí, né, uma figura que trata justamente sobre isso, uma análise aí de duas gravuras, duas fotos diferentes de duas cidades diferentes, porém também semelhantes aí na sua aparência, na sua arquitetura. Por que será, hein? Será coincidência? Será aí que nós temos duas cidades em dois continentes aí diferentes, né? E que pareçam tanto uma com a outra? Por que será? A gente vai ver essa questão aí no capítulo de hoje, tá? A gente vai ver que tem muita história para contar atrás dessa semelhança aí dessas duas cidades. Bem, nós temos aqui a cidade aqui próxima, que é essas crianças que estão com a professora, tá? A cidade de Ouro Preto, que fica no Brasil, né? Lá no estado de Minas Gerais. E já temos aqui uma outra cidade, a cidade Lisboa, que fica no continente europeu, lá em Portugal. Bem, essas duas cidades possuem arquiteturas semelhantes, tá? Isso, gente, claro, tudo por conta da história que o nosso país viveu, né? Nós recebemos aí muitos europeus que deixaram aí legados ao longo da nossa cultura, deixaram aí heranças, né, culturais, sejam na arquitetura, sejam na culinária, né? E aí em tantas outras áreas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Essa questão aí dessas semelhanças de cidades e culturas diferentes presentes aqui no nosso país. Vamos lá. Mais adiante, nós estamos aqui descendo, aqui o capítulo 3, cidades brasileiras. A gente vai se deparar aqui com essa gravura, tá? Essa gravura que representa as chegadas dos portugueses ao Brasil. E aqui o subtítulo diz o seguinte: chegada dos portugueses em Pindorama. Que lugar é esse, gente? Pindorama, vocês já ouviram falar? Pindorama foi o nome dado pelos índios às terras brasileiras, né? Ao país hoje chamado Brasil. A gente sabe que o nosso país nem sempre se chamou Brasil. Teve outros nomes, né, ao longo da sua história e recebeu esse nome aí por conta dos índios, né, um grupo indígena que já habitavam o Brasil muito antes da chegada dos portugueses, tá? E esse grupo era os Tupis-Guaranis, né? Aí o quadro retrata esse grupo indígena aí, tá, gente? Recebendo os portugueses, né? Aí nos seus navios. Então vamos lá, mais embaixo, certo? A gente pode observar aqui, nessa informação do livro, que o Brasil, apesar de ser um país rico, ele foi muito tempo esquecido, tá, gente? Por Portugal. O que acontece? O Brasil sempre foi muito grande, né? É uma área muito extensa. E aí, poucos os que se instalaram aqui não tomaram de conta de todo o território. Não havia como tomar de conta de todo o território. Foi aí então que o rei de Portugal decidiu então olhar um pouco mais para essas terras brasileiras, tanto por conta das riquezas que existiam aqui no local, como também, gente, pela questão do monopólio, né, das terras. A gente sabe que por essas riquezas também atraíam muitos outros estrangeiros que queriam aqui conquistar o nosso território, como por exemplo franceses, holandeses, e para isso Portugal precisava tomar posse, né? E nada melhor do que trazendo habitantes de Portugal, né, para povoar essas terras, tá? E aí o que acontece? Houve um momento, sim, né, em que essas terras foram povoadas, né, tá, por habitantes de Portugal. Aqui, ó, a gente pode ver esse quadro que representa a ocupação e a organização desse território, tá? Olha só a imagem. A gente vê que essa mistura de europeus aí, a presença de europeus e entre tantos nativos que já existiam na época, que eram os índios, tá, gente?
E aí, olha só o que ele vai dizer mais. Aqui fala sobre os oficiais de justiça, eles eram encarregados de manter e aplicar a lei, os soldados auxiliavam na defesa do local e na segurança, ou seja, todo um grupo vindo de Portugal, tá, gente? Na tentativa aí de realmente brigar por as terras brasileiras e por as riquezas que aqui existiam, tá? Aí mais adiante nós temos aqui a fundação da Vila de São Vicente, gente. Olhem só, com a chegada dos portugueses, no caso foram se instaurando aos poucos pessoas, povoados, né? Que esses povoados foram aumentando, viraram vilas e logo depois viraram cidades, tá, gente? É por isso que as cidades elas sofrem uma transformação. Começaram com pequenos povoados, depois foram levados à condição de vila e depois de cidades. E com a ocupação, né, no caso desse povo, muitas cidades foram se formando primeiro, né, do que outras. É por isso que hoje, até hoje, existe o reflexo de algumas cidades do Brasil serem mais desenvolvidas que outras, porque o processo começou o quê? Por algumas outras cidades, processo do comércio, tá, gente, do fluxo de pessoas, as cidades foram crescendo mais rápido que outras, e daí, então, hoje nós temos também esse reflexo ainda hoje, tá? De algumas regiões mais desenvolvidas que outras regiões do Brasil. E aqui nós temos aqui, né, a figura da Vila de São Vicente, a primeira vila aí fundada, né, no Brasil, certo? Que ficava mais ou menos ali pela região de São Paulo, Rio, entre um e outro por ali, certo? A Vila de São Vicente, tá, gente? Olha só, tá vendo? E aqui nós temos o sistema de capitanias hereditárias. Tia Marcela, o que é isso? Bem, como já foi dito aqui, o Brasil, gente, é muito grande, tá? E aí o que acontece? Para ocupar esse espaço todo, precisava ter uma organização melhor. E aí o rei de Portugal teve uma ideia. Bem, para facilitar a administração desse espaço tão grande, eu vou dividir esse espaço em pequenos espaços, né? Mas todos, lógico, pertencentes a Portugal. Cada espaço desse foi chamado de capitania, tá? Capitania hereditária, que cada um era administrado por um capitão, certo, gente? Que no caso são chamados de donatários, tá? São donos aí desse pedacinho de terra, mas que enviavam para Portugal riquezas do Brasil produzidas em cada capitania dessa. Afinal de contas, Portugal era praticamente, vamos dizer, o dono do Brasil, né? O Brasil era colônia de Portugal, então daqui saíam muitas riquezas lá para a Europa, tá, gente? Olha só. Então aí, o que acontece? Esse sistema aqui, né, de governo, de tentar aí ocupar e fazer prosperar esse espaço, acabou não dando certo. Algumas capitanias tiveram mais sucesso que outras, algumas ficaram bem esquecidas, tá, gente? Então, nesse caso, o rei de Portugal tentou mudar a forma de administração desse país. Tudo era válido para quê? Para que houvesse uma melhor administração desse espaço aí. A gente está presenciando aqui uma gravura que mostra também o Tratado de Tordesilhas. Vocês sabem que parte aqui onde está colorido era pertencente a Portugal, que é justamente as capitanias hereditárias, e uma outra parte nessa época era pertencente à Espanha, tá, gente? Vale ressaltar sobre o Tratado de Tordesilhas, tá? E aqui, mais adiante, vamos para a próxima página. O que temos aqui? Com a falência, né, do sistema de governo das capitanias hereditárias, certo? Que foi formado. Qual foi o novo pensamento aí do rei de Portugal? O que ele decidiu? Vamos ver aqui. Primeiro aqui a gente vê a questão das primeiras vilas, a gente já falou sobre São Vicente, está aqui, ó, uma fotografia da vila de São Vicente, uma vila bem significativa, né, gente? Que depois aí foi elevada à condição de cidade
por conta do seu sucesso aí, do seu progresso, né? Então, aqui são exercícios que vocês já praticaram e aqui chega exatamente onde eu estou falando. Novo sistema de governo aqui, o governo geral. O que era um governo geral? O sistema das capitanias hereditárias não funcionou em todo o território. Em 1548, o rei de Portugal mandou mudou a administração do Brasil. Ele criou um cargo de governador-geral, deixando um responsável por o poder que era dividido entre as capitanias, ou seja, um único governador ia governar todo aquele espaço, tá, gente? Aqui o livro cita o nome do primeiro governador, que seria o Tomé de Souza, tá? Ele veio a pedido do rei de Portugal em 1549. Tomé de Souza fundou a sede de seu governo na cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Uma curiosidade também, nós sabemos que o Brasil teve mais de uma capital. Atualmente, a capital do nosso país é a cidade de Brasília, né? E aqui nós temos sedes administrativas do Brasil, certo? Que, no caso, Salvador, e ele cita uma outra capital que foi o Rio de Janeiro, tá, gente? Foi uma outra capital do Brasil, uma determinada época. E aí a gente vê o quê? Que são cidades que foram bem desenvolvidas, que estão ali situadas no litoral, né, naquela costa, aí porque não é por acaso, são vindas, esses povos vinham através de embarcações, através do mar, então já se situavam por ali, já ficavam por ali, e dali eram formadas as primeiras vilas, os primeiros povoados, e depois, com o desenvolvimento, vieram as cidades, certo? Mais adiante, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que a gente possa frisar. Só fala aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro, que foi escolhida pelos portugueses para ser a nova capital, né? Também pela sua importância comercial e pela sua localização. Ela permaneceu como nossa capital até 1960. Por que até 1960? Porque em um outro governo, tá? No governo do presidente Juscelino Kubitschek, ele idealizou, ele projetou uma cidade, gente, que essa cidade seria a nova capital do Brasil. E detalhe, a diferença, ela avançando mais para o interior, né? É tanto que muitas cidades brasileiras foram planejadas e construídas para ocupar o interior do Brasil, tá? E aí, o que acontece? Brasília foi uma delas, e assim como o livro também cita aqui, mostra aí a cidade de Palmas, né? Que seria o que? A capital de Tocantins, né? Interessante isso, gente, muito interessante. Olha só, é outro exemplo de uma cidade projetada, né? Ela não existiu, ela não teve aquela história de formação como as outras, porém ela foi projetada e hoje são grandes cidades, tá bom? Aí o que a gente pode ver aqui também? O que a gente pode retirar mais para a nossa revisão aí dos pontos? Olha, parece que chegamos ao fim, tá? Depois dessa questão aqui das cidades projetadas, que ele fala também sobre a cidade de Brasília, que demorou 4 anos para ser construída, tá, gente? 4 anos. E um arquiteto que fez todo um diferencial na arquitetura da cidade, Oscar Niemeyer. Depois vocês procurem informações mais apuradas sobre esse arquiteto que projetou, tá, a cidade de Brasília. Interessante vocês tomarem conhecimento sobre isso. E aqui, por último, a nossa página, né, uma página de revisão, onde mostra todos os tópicos que vocês estudaram durante essa nossa primeira etapa. Eu espero que vocês, né, tenham gostado da nossa revisão, tenham esclarecido alguns pontos e te desejo boa sorte, tá? A todas as crianças nas próximas avaliações, nos próximos testes. Um beijo e até a próxima aula.